10h06, quarta-feira, dia... Aliás, quarta não, quinta-feira, dia 22/10, e a gente começa a nossa aula aqui. Claro, aproveitando aqui, eu sou o último professor a entrar com vocês ou vocês têm mais uma aula? Ah, então hoje eu vou passar uns 3, 4 minutinhos do horário, tá, pessoal? Porque eu vou conversar sobre a prova. Então, para a gente não perder muito tempo, eu já estou aqui na minha tela do Word, que é o quadro de vocês, e a gente continua falando das revoluções liberais do século XIX, tá bom? Quando eu falo dessas revoluções liberais do século XIX, pessoal, a gente estava falando das revoluções de 1848, né, a famosa Primavera dos Povos, falamos da unificação da Itália, e agora a gente vai falar um pouquinho da unificação da Alemanha, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho da unificação da Alemanha. Para a gente entender um pouquinho do processo da unificação da Alemanha, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Para compreender a unificação alemã, deve-se lembrar do Congresso de Viena de 1815, que promoveu um redesenhar do mapa da Europa. Lembram-se que até então tudo estava praticamente dominado, né, pelo Napoleão Bonaparte, em especial a região da Alemanha, né, a região germânica. Para vocês se lembrarem, a antiga Confederação do Reno Então, a antiga Confederação do Reno, que eram os estados germânicos, deu lugar a o que vamos chamar de Confederação Germânica, certo? Então se passou a chamar Confederação Germânica, tendo como seu principal estado a Prússia. Professor, então aquilo que era Prússia é o que vai se tornar Alemanha? Exatamente, exatamente. Nós tínhamos 38 estados germânicos, certo? Mas sob a liderança da Prússia, certo? O processo de unificação ocorre a partir de 1834, sob a liderança da Prússia, com a criação da... Bastante atenção para este nome aqui. Zollverein. Com a criação da Zollverein. Professor, o que vem a ser Zollverein? A Zollverein, pessoal, era uma liga entre os estados germânicos, certo? Era uma liga aduaneira. O que isso quer dizer? Era uma liga comercial, onde, teoricamente, não existiriam fronteiras, cobrança de impostos entre produtos dos estados germânicos. Isso foi feito para estimular, principalmente, a produção de carvão e de ferro, certo? Aqui agora escrevi certinho, Zollverein.
Seria mais ou menos assim. Deixa eu olhar aqui no chat, ver se eu vejo algum nome que me ajude. Mel, tá com o áudio aí, facinho de abrir? Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Mel, acredito que você já deve ter ido ao Paraguai fazer compra em algum momento da vida com os pais. Mel? Oi, deixa aberto aí, vamos conversar um minutinho. Eu imagino que você, em algum momento, você já deve ter ido para o Paraguai com seus pais comprar alguma coisa, tô certo? Então vamos pensar assim. Aqui na América do Sul, a gente tem um negocinho chamado Mercosul, que ele facilita o comércio entre Brasil, Paraguai, Argentina, certo? Uruguai, e depois vieram alguns outros estados. A Zollverein, ela vai funcionar mais ou menos assim. Ela era uma liga de comércio entre os estados germânicos que, olha o que acontece, essa liga estimulou a exploração de carvão e de ferro. Por que isso aqui é importante? Porque esses dois produtos, pessoal, estes produtos criaram subsídios para o surgimento das indústrias. Certo? Então, isso aqui para a gente é de grande relevância. Legal? Pois bem, é a partir, pessoal, é a partir da criação da Zollverein que começam as articulações para a unificação alemã. Olha lá, esta integração comercial facilitou a unificação alemã. Que teria como centro da articulação a aristocracia rural e a burguesia. Então, eles foram os principais responsáveis por esse processo. Na Prússia, em 1861, sobe ao trono o rei Guilherme I. Só que lá, pessoal, o rei ele recebe esse título aqui, Kaiser. Quando se vocês encontrarem a palavra Kaiser, quer dizer rei. Certo? Ele só vai ser Kaiser depois da unificação. Mas eu já estou colocando o termo para vocês se familiarizarem. Guilherme I, que convida para ministro Otto von Bismarck, que é um dos principais responsáveis pelo processo da unificação. Só aquela breve pausa, até aqui tá tranquilo? Beleza, brigadão. Então, pessoal, essa aristocracia olha lá, tal aristocracia defendia a unificação sem a participação da Áustria. Professor, o que a Áustria tem a ver com tudo isso? A Áustria também era um estado germânico, só que a Áustria era um estado forte nesse momento. Lembra que eles controlavam até uma parte da Itália?
os prussianos não queriam a participação da Áustria. Por quê? Porque senão a Áustria passaria a controlar todo esse processo. Então os prussianos queriam distância da Áustria, certo? Desta forma, foram iniciados os conflitos para o processo de unificação. Pessoal, vou contar um segredo para vocês. Os nossos amigos prussianos, alemães, né, em especial a Prússia, eles têm dois inimigos clássicos. A Áustria, porque controlava a região, e principalmente a França. Se tem uma coisa que se odeia no mundo, pessoal, igual brasileiro e argentino, é alemão, prussiano e francês. Eles se detestam. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? Vou entender como um sim. A Prússia iniciou o seu processo de conquistas, dominando as regiões ao norte da Confederação Germânica. Certo? Após a conquista desta região, após a conquista dessa região do norte, os prussianos miraram a França. Aí vem o grande problema de tudo isso. A famosa Guerra Franco-Prussiana. Ah, só uma coisa importante. Aqui, eu acredito que vocês ainda não copiaram, excluindo a Áustria. Então se gerou um conflito entre austríacos e prussianos. Os prussianos se deram melhor, dominaram a região e os nossos amigos austríacos foram colocados de lado. Depois, os prussianos olharam para onde? Olharam para a França. A França era um grande problema, certo? Então, olha lá, na década de 1870, começam as principais tensões entre França e Prússia, aquilo que viria a ser a Alemanha. Certo? Por quê, professor? O objetivo dos alemães era a conquista dos territórios de Alsácia e Lorena, territórios que estavam nas mãos dos franceses, certo? Então ali nós tivemos o início desses conflitos. Por que que o Kaiser Guilherme e Otto Bismarck queriam esses territórios? Porque eram territórios estratégicos e que aumentariam o domínio da Alemanha, certo? Então, olha lá. Com o conflito, os prussianos
invadem a França e derrotam os franceses, aprisionando o rei francês Napoleão III. Com a rendição da França, Guilherme I é coroado Kaiser, imperador, no Palácio de Versalhes, principal símbolo francês. Então, pessoal, isso foi uma derrota de muito vexame, de muita humilhação. Eu já vou falar disso, só vou terminar o conteúdo, daí a gente começa a falar. Os alemães desfilaram sob Paris e iniciavam o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, certo? Dessa forma, pessoal, a gente teve a unificação alemã. Até aqui alguma dúvida? Conversem comigo. A Clara falou que não, beleza, legal. Então deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Pessoal, isso aqui foi uma humilhação tremenda. Os alemães primeiro invadiram o norte da Confederação Germânica, dominaram toda a região, isso aqui foi estratégia militar, e tiraram a Áustria do jogo. Depois eles se voltaram para a França, queriam dominar mais regiões. A grande sacada disso aqui tudo é que os alemães não se contentaram em derrotar os franceses, eles humilharam. O principal símbolo da monarquia francesa é o Palácio de Versalhes. E o rei Guilherme, ele foi coroado imperador lá no Palácio de Versalhes. Isso mexeu com o sentimento do francês. Isso criou, pessoal, um ódio que a França nunca conseguiu superar. Tanto que esse vai ser uma das motivações da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar lá no 9º ano. Provavelmente vocês vão ver isso com o Pio, que eu não vou dar aula para vocês no ano que vem. Aí a gente só volta a se encontrar no 1º ano do ensino médio. Então aqui, pessoal, foi uma questão terrível, terrível. E depois os alemães ainda marcharam sobre Paris para humilhar os franceses. A Alemanha agora se unificava em 1870 e em 1890 a Alemanha já era um dos principais países industrializados do mundo. Conseguem entender isso? Sim ou não? Beleza. Pessoal, então eu encerro por aqui o meu conteúdo, mas a aula não acaba agora. Estou indo para a agenda de vocês e vou colocar o conteúdo da prova. Então, avaliação de história. Então, olha lá. Avaliação da apostila 3. Eu vou falar da questão da escravatura e a proclamação da República. Na apostila 4, na apostila 3 é somente a unidade 4. Na apostila 4, unidade 1, e o conteúdo vai ser as revoluções
liberais do século XIX, que é o que nós estudamos nessa apostila. Então já está postado e eu estou jogando no chat de vocês. Agora eu vou para a trilha do conhecimento fazer a chamada de vocês bem rapidamente. Ana Luísa está aí, Ana Clara está aí, Clara está. Eduara e Elana estão. Não estão conosco. Gabriel está por aí. Elô Camurra está aí. Favarim está por aí, Favarim? Ah, você está com a Ana, por isso que eu não te vi no chat. Favarim tá aí, Beato tá aí. Isabelle, tá por aí? Ah, vocês estão a máfia das 3 meninas juntas hoje? Que beleza. Júlia tá por aí? Tinha visto a Júlia mais cedo. Só se a Júlia caiu. Ou vazou, de acordo com o Pedro. Léo tá por aí, Luana tá aí, Mel tá aí, os 2 Pedros e a Rafa. Beleza. Pessoal, chamada feita, então estou pausando a nossa gravação.